bem-vindas ao primeiro Datacom Podcast. Meu nome é Gabriel Boente, sou do time da Boa Vista. Hoje eu tô aqui com o Vitor Ascioli, nosso RI da casa. Primeira vez aqui, né, Vitor? Primeira vez, é o primeiro Datacom. Primeiro de muitos, né? Como a gente tinha falado no último episódio, Datacom é o nosso podcast inaugural do mês. A gente sempre grava no primeiro dia do mês, primeiro dia útil, primeiro dia se a gente estiver aqui, justamente para falar o que aconteceu no mês passado, fechamento, quanto que variou, quanto foi de dividendo e tudo mais, uma recapitulação e um pouquinho do que vem por aí, beleza? Como é que está assistindo no seu primeiro episódio, meu querido? Uma honra estar aqui, meu caro, primeiro convidado do Datacom. Vamos que vamos, mais um projeto que a gente está tirando do papel, né? Perfeitamente. Então, vamos para o primeiro bloco, que é comentar sobre eventos de economia. Mas foi um mês tranquilo para o mundo, né? Tranquilo, né? Não aconteceu muita coisa. No dia 1º já começou uma guerra. Teste para cardíaco. Se você sobreviveu ao mês de março, parabéns, você não precisa ir no cardiologista mais. Pelo menos por esse ano. Realmente, porque teve muita volatilidade nas bolsas, né? E, realmente, no dia 1º de março, na verdade, o último dia de fevereiro, e virou para o dia 27 de março, a gente teve o ataque, né, dos Estados Unidos ao Irã, desencadeou todo esse conflito aí tem uma reviravolta, um fala, um volta. E assim estamos tudo até hoje, né? E já estão mandando avião, aí fala que não vai, fala que vai ter tropa. Muita incerteza, muita volatilidade nesse momento, né? Muita volatilidade, muita incerteza. Já estamos caminhando para a 6ª semana do conflito, no qual lá, como a gente está falando do passado, lá na primeira, segunda semana de março, a Casa Branca, junto com o Pentágono, falou que duraria entre 6 a 8 semanas. Então a gente ainda está no prazo, mas até findar-se de fato foi bastante volatilidade e continua tendo bastante volatilidade. Lembrando que tudo isso começou com o ataque, né, dos Estados Unidos, matando líderes bem importantes lá do Irã. Então começou a desencadear cada vez mais forte essa guerra, até culminar nessa possível envio de tropas terrestres. Mas acho que o ponto ápice dessa confusão, de onde trouxe o máximo de volatilidade para tudo isso, foi de fato com o fechamento do Estreito de Hormuz, aquele canal que vocês devem ter escutado ao longo do mês de março inteiro, que é o principal canal logístico de escoamento de petróleo do mundo e assim por diante. A gente vai falar mais um pouquinho da variação, mas o petróleo superou aí a marca dos $100, né? Como se fosse um choque do petróleo dos anos 70, que também foi por conta do Irã, dos anos 70, mas agora é outro motivo, certo? E isso trouxe muita volatilidade porque o petróleo ele é um vetor muito forte para a inflação global, né? É um combustível, uma fonte de energia muito importante para transporte, para tudo. Então o mundo inteiro começou a sentir esses efeitos inflacionários. Tanto é que a gente, antes do conflito, tinha muito papo dos bancos centrais cortarem taxas de juros, darem aquela guinada dovish, né? Que é quando você faz aquela mudança para um ciclo de afrouxamento de juros. E, na verdade, agora todo mundo segurou, né? Só quem não segurou foi o Banco Central do Brasil, que a gente estava ali naquela casa dos 15% durante muito tempo, né? E aí, quando chega, eles falam, finalmente, vamos cortar. E eles tinham prometido que ia cortar, desencadeia a guerra, não é mesmo? Até que o Brasil segurou também, né? Então você comentou que isso trouxe bastante volatilidade para o petróleo. Sim, de fato, acho que é mais uma notícia que todo mundo cansou de ler e ouvir ao longo do mês de março inteiro, que vem gerando consequências agora para o início de abril. Então a gente viu aí o reajuste no querosene de aviação, por exemplo, por conta disso. O petróleo fechou o mês de março com um pouco mais de 40% de alta, tá? Durante o mês de março chegou a subir 45%, 46%, mas nos últimos diazinhos ali, com o possível fim da guerra, ele fechou o mês com 40%. E aí, trazendo isso para o cenário Brasil que você falou, todo mundo segurou. De fato, o Brasil cortou, mas cortou segurando. Por quê? Porque a ideia é que esse primeiro corte, finalmente, esse início de ciclo de corte de juros, começaria com 0,50. Mas, devido a toda essa confusão, em meio a toda essa volatilidade, a gente cortou com apenas 0,25, então saímos de 15 para 14,75. Se eu pudesse só complementar antes de a gente passar para os índices, do mesmo jeito que teve esse corte aqui na taxa de juros brasileira de 0,25, lá nos Estados Unidos o Fed não cortou, ele manteve. Isso já era esperado, tá? Contudo, devido a toda essa volatilidade e inflação que a gente já comentou aqui agora,
A gente começou o ano de 2026 com a expectativa de 2 cortes lá no Fed, no Banco Central Americano, e esses 2 cortes eles já não estão mais sendo precificados, tá? Então, tudo indica que se esse cenário continuar, a gente deve encerrar o ano da mesma forma que começou o Banco Central Americano. Exatamente. Vamos continuar aí aguardando para ver o que acontece nos próximos passos. E agora sim, vamos falar dos nossos índices. Começando a falar pelos índices acionários, a gente vai falar tudo aqui em reais, já que é a nossa moeda doméstica, né, e facilita um pouco. O S&P 500 ele teve um recuo de 4%, enquanto o Nasdaq 100 teve um recuo de 3,8%. O Ibov, que todo mundo estava falando bastante, subiu realmente muito antes do conflito, ele fechou com uma queda aí de 0,7%, ficando mais ou menos ali, uma queda bem mais branda, mas para a gente ver que realmente com um conflito armado, as pessoas fogem um pouco para os ativos, fogem um pouco dos ativos de risco, né? E vão atrás de outras formas de se proteger. E outras formas, inclusive, que foi uma surpresa desse mês, foi o próprio Bitcoin. O Bitcoin apresentou uma alta aí de 4% no mês, né? O índice do Tesouro Americano de curto prazo foi de 1%, então era mais ou menos esperado por conta desses aumento da expectativa, né, de segurar os juros ou até aumento da curva de juros. O ouro em si, que foi a grande surpresa do mês, teve um recuo de cerca de 19% em reais, é uma das maiores quedas desde 2008, se não me engano, a gente estava conversando aqui internamente hoje. Então o ouro ele deu uma sofrida bem grande, a gente vai até comentar isso, como isso afetou alguns dos nossos ETFs, né? E o dólar ele conseguiu finalmente dar uma subidinha aí, 0,5, que o dólar vinha tendo muita queda, uma das políticas, né, que o pessoal entende é uma desvalorização do dólar, e ele conseguiu ficar mais ou menos no 0 a 0, né, justamente para quando começa a ter algum conflito, o pessoal já tenta migrar para o dólar, justamente que é algo mais certo e tranquilo, né. Mas a gente não é jornal para ficar elencando índice um por um, então vamos falar do que importa dos nossos ETFs, né, meu querido? Vamos começar então aqui a nossa parte dos ETFs, citar aí o que aconteceu com um, o que cada um é. Vamos agora falar das performances. Primeiro, vamos falar dos 4 que não distribuem os proventos, aqueles que o pessoal gosta de chamar de total return, mas não são ETFs nossos que não pagam proventos. O FIX, o GBTC, o QQQQ11, não confundir com o QQQI11, que esse sim paga proventos, e o RICO11. Meu querido Vitor, o que você pode nos falar desses 4, rentabilidade, o que aconteceu agora nesse último mês de março para eles? Legal. O FIX é o nosso ETF de renda fixa aqui da casa, né? O único ETF de renda fixa que a gente tem até agora. Ele compra lá o Tesouro Americano mais curto, os T-Bills. Então, como você bem citou ali no quadro anterior a respeito de índices, meio a todo esse conflito, as pessoas entram no modo risk-off, então vão totalmente para o quê? Para o ativo mais seguro do mundo, eles vão comprar Tesouro Americano, e aí o dólar valoriza, os tesouros também, devido a toda aquela questão dos juros, também valorizam, e aí o FIX não fica para trás nisso. Ele performou super bem, subiu 1,25 no mês, inclusive performou melhor até mesmo do que o CDI, tá? Isso também porque o fator dólar também contribuiu, a moeda também valorizou, como a gente já citou aqui. 4 queijos, como a gente carinhosamente chama aqui internamente, e rico, sofrem ali da questão do risk-off, né? Então, você bem citou aqui, Nasdaq caiu 3,8, se eu não me engano. Lembrando que o 4Ks, ele não é o Nasdaq 100, ele é uma estratégia de high beta do Nasdaq 100, então ele é mais volátil do que o próprio Nasdaq 100, então por isso que ele caiu um pouco mais também. Ele caiu 4,48 nesse último mês, pessoal. Perfeito. O rico entra no mesmo cenário de risk-off, pessoal. Então, lembrando para você, o rico compra as 50 ações mais presentes nas carteiras dos bilionários americanos. Então, como o Gabriel já citou aqui, o S&P sofreu, logo, o rico também sofre. Inclusive, o rico ele caiu 4,5%, né? A gente falou do S&P, do Nasdaq, que não caíram tanto assim. Esses aqui, como eles são realmente mais voláteis, tem um stock pick, ele realmente apresenta uma queda maior.
E o GBTC? Por fim, o GBTC é aquele multi-estratégia ouro com Bitcoin. Como a gente já falou aqui, o ouro teve a maior queda desde 2008 e o Bitcoin até que sobressaiu muito bem, mas naquele ponderamento acaba que o GBTC tem mais peso no ouro do que no Bitcoin, porque ele é inversamente proporcional à volatilidade, então ele acabou que sofreu também. Contudo, hoje teve rebalanceamento do GBTC e aí passou a ficar agora 60-40 ali, 60% ouro, 40% Bitcoin. Antes, até ontem no caso, o GBTC ele era 70-30, 72-30 do Bitcoin. E aí, como o ouro ele derreteu muito, o fundo realmente sofreu bastante, ele caiu esses 6%, mas é aquilo, ele tem um ponderamento. Se você coloca gráfico do Bitcoin, gráfico do ouro, geralmente o GBTC vai estar ali na meiuca. Exatamente. Da mesma coisa que aconteceu antes, quando o Bitcoin derreteu e o ouro subiu, ele também estava ali. É um ativo justamente para ponderar essa volatilidade entre esses dois ouros, né? O ouro físico e o ouro digital. É para facilitar, de fato, a alocação. E ainda temos rebalanceamentos, né? No 4Ks e no Rico. Exato. No 4Ks saíram 2 ações e entraram 2. O destaque até que entrou a Amazon, né? No 4Ks e saiu o Mercado Livre. Tem outras também, mas a gente vai passar bem rápido por isso. E no Rico? No Rico tivemos 4 entradas e 4 saídas. Perfeito. E assim, foi um movimento interessante. Se vocês quiserem saber mais, a gente já fez o conteúdo disso. Tá no nosso Instagram. Só procurar lá na página principal conteúdo sobre o Rico, que inclusive está a face desse jovem aqui, explicando esse rebalanceamento para vocês. Vamos agora então falar sobre novidade, sobre coisas novas aqui na Buena Vista. Vocês sabem que a Buena Vista dá uma novidade. No último podcast o Renato já falou que teria. E ontem, a gente está gravando dia 1º de abril, então ontem dia 31, porque a gente confunde muito, em março tem 31 dias, né? A gente teve uma novidade que foi o lançamento do XBCI. Vitor Ascioli, a gente que está falando tanto sobre ele nesses últimos dias, o que você conta pro pessoal dessa novidade? O que é o XBCI? Boa, e ainda bem que saiu ontem, né? Porque se sair hoje vai que o pessoal acha que era brincadeira nossa, então... A gente vai ter que perder no futuro pra falar, vai ter alguma coisa. Exatamente. Mas o que falar do XBCI, o primeiro ETF impulsionado do Brasil. É uma alegria imensa internamente para a gente conseguir lançar esse produto. Mais uma vez, a gente evoluindo a questão de ETFs aqui no Brasil, avançando com a pauta. Então, muito orgulhoso, de fato, do XBCI. O que é que eu posso falar dele, né? Acho que a gente, em um dia de lançamento, acho que a gente separou ali algumas dúvidas, a gente já viu alguns comentários ao sair. O primeiro comentário que eu acho que eu mais vi ali foi muito pessoal, qual é a principal diferença do XBCI para o Coin? Que o Coin já caiu nos braços da galera aí também, né? A principal diferença, pessoal, é que o XBCI ele é impulsionado, né? Então o Coin ele visa replicar o Bitcoin com proventos mensais. Já o XBCI, ele visa acompanhar em até 1,5 vezes o ativo subjacente, nesse caso o Bitcoin, ou seja, ele tem esse boosted nele, tá? Além disso, os dividendos também vão vir impulsionados, então para você que gosta de dividendos, assim como eu gosto, então se vocês gostam do Coin com pagamento de proventos dele, esperem um pouco mais do XBCI. Consequentemente, tem mais risco também, tem mais volatilidade por conta desse impulsionamento. É até 1,5 vezes para cima, também vai ser até 1,5 vezes para baixo. Exatamente. Acho que essa é a principal diferença e características do XBCI para vocês. Lembrando, pessoal, sempre leiam o material publicitário, sempre olhem o site dos ETFs antes de investir. Vocês precisam conhecer o que vocês estão investindo antes de comprar, tá bom? Porque não existe ETF ruim, é o que a gente sempre fala, né? Existe o ETF ideal para o seu gosto. Então, às vezes, você não é tão otimista assim com a tese do Bitcoin, às vezes fala, acho que vai cair mais, acho que tem um alçapão desse fundo do poço, que o Bitcoin caiu muito. Pode não ser para você. Se você é bastante otimista ou até mesmo quer experimentar um pouco do Bitcoin, quer aumentar e turbinar, né, os seus dividendos na sua carteira, pode ser bem interessante. Então, conheça, leia sobre o BCI, reflita também sobre se faz sentido ou não. Às vezes, se não fizer, o Coin tá aí para todo mundo. O Coin que é muito bom, né? Paga 2% aí, quase 30% de dividend yield ao ano.
pensar, né, qual investimento no Brasil está pagando 2% religiosamente todo mês. Isso é verdade. Comparar com o CDI, né, o CDI é 1%, então você tem uma distribuição muito legal de proventos e tudo isso é possível graças às nossas estratégias aqui da casa, o Cover Call, nossas estratégias lá fora também, né? Então isso é bem bacana, mais uma vez a Buena Vista agregando valor para todo mundo, né? E, obviamente, até esse vídeo ser lançado, esperem mais novidades, então siga a gente nas redes sociais, acompanhe sempre, porque o Buena Vista não tá parando, tá dando muito trabalho pra gente aqui fazer conteúdo, que toda hora tá tendo coisa, né? Eu ia dizer isso agora, ó, o presente de lançamento do Datacom vem mais X por aí. Exato. Acompanha. E fiquem ligados, porque a Datacom do XBCI já tá aí, né? É dia 7 agora desse mês, então até o dia 7, se você tiver na sua carteira, você vai receber já os proventos, os novos proventos, boosted, no mês subsequente. Lembrando que tem a grande diferença. Enquanto os outros ETFs da casa pagam no 6º dia útil, a data de pagamento é 6º dia útil, o XBCI ele paga no 13º dia útil. Ou seja, em 2 semanas de frente do mês você vai poder estar recebendo dividendos da Buena Vista, se você tiver o XBCI e algum outro nosso que paga dividendo até hoje. A gente pode lançar outros, né, que pagam em outra semana. Vai que em todas as semanas do mês você pode receber dividendo. Tudo na vida é possível. Então, assim, fiquem ligados, acompanhem a gente aí.